Olá galera, bem-vindos a mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica, e aqui eu vou estar falando uma primeira funcionalidade do produto escalar, que é a determinação do ângulo entre dois vetores, tá certo? No espaço, calcular o ângulo dos vetores é uma tarefa bem complexa se você não usar algum recurso da geometria analítica, se você for usar só a geometria comum, né, geometria sintética. Que é o seguinte, imagine que eu tenho aqui um vetor U e um certo vetor V. Como é que eu calculo o ângulo dessas coisas? Por definição, o ângulo entre eles vai ser o seguinte, eu vou pegar um certo plano que contenha esses vetores, dois vetores são sempre coplanares, eu não sei se você vai lembrar isso. Então eu peguei esse plano aqui, sei lá, ele contém esses dois vetores, U e V. Imagina que eu transportei eles daqui para cá. Não está muito certo o ângulo, mas deixa eu dar uma baixadinha aqui em V. Mas dá para ter uma ideia. Então, aí quando eu peguei esse ângulo, esse plano π, que contém esses dois vetores, o ângulo vai ser exatamente o ângulo que eles formam. Tá certo? Só que fazer isso no espaço é uma tarefa muito difícil. Tá certo? Aí a gente pode lançar mão de uma formulazinha que é a lei dos cossenos e tentar enxergar alguma coisa num certo triângulo especial. Quer ver? Ó? Lei dos cossenos. Vou começar aqui só relembrando o que é essa lei, né? Você já deve ter visto ela lá no ensino médio, quando estudou trigonometria. Ela é bem importante. Ó. Imagina que eu tenho aqui um certo triângulo A, B, C. Aqui a medida de A, aqui o ângulo θ, B, C. Então A é o ângulo entre esses dois catetos, no qual eu tenho... Não, A é o comprimento do lado e aqui θ é o ângulo entre os dois catetos. Então a lei dos cossenos me diz o seguinte, que o quadrado de A é a soma do quadrado dos dois catetos, mais esse ajuste aqui. 2BC cosseno θ. Eu posso variar esse θ para qualquer lugar, só que se eu variar o θ eu mudo também as letras. Então A é o cateto oposto ao θ. Note que isso aqui é um caso particular da lei do teorema de Pitágoras, porque quando o θ é 90 graus, o cosseno vale zero. Então ele anula esse termo aqui, ficando só a relação que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos, se o θ fosse 90 graus. Tá certo? Então essa aqui é a lei dos cossenos. Vamos olhar esse triângulo aqui, feito vetorialmente. Então aqui eu tenho... Vou botar ele aqui mais embaixo, que eu vou ter que fazer um desenho complementar. Aqui eu tenho A, B, C. Tá certo? Então aqui o ângulo θ entre eles. Vamos olhar essa soma de vetores aqui, ó. Não, esses dois vetores aqui, ó, AB e AC. Às vezes um pouco mais gordinhos aqui para a gente destacar bem na figura. Agora, quem seria, se eu chamar aqui de U e aqui de V? Eu quero saber o comprimento desse cara aqui. Uma maneira de pensar isso é o seguinte. Note que eu não posso somar, se eu somar esses dois vetores, existe a regra do paralelogramo, né? Eu teria que fazer aqui uma paralela aqui, fazer outra aqui, pronto. A soma seria isso. Mas eu quero esta outra diagonal aqui. Eu não quero essa diagonal menor do paralelogramo. Pense bem, se eu pegar aqui, ó, inverter C, aqui pegar um oposto aqui, menos V, então vamos pensar assim, ó. Pega aqui o vetor menos V. Aí agora eu posso, ó, se eu somar menos V com U, pela regra do paralelogramo, eu pego aqui uma paralela desse lado, pego aqui uma paralela a isso, pronto, e tenho isso aqui, ó. Se eu somar esses dois caras, olha que legal. Nesse encontro aqui, né, eu tenho esse carinha aqui, vai ter o mesmo tamanho que esse. Então, esse vetor aqui, ele pode ser encarado como U menos V. Certo? Então, o vetor que vai de C para B, ele é conhecido como U menos V. É só você refletir nesse desenho aqui. Certo? Eu falo isso porque assim, a gente sabe que ele vai ser V menos U ou menos V, mas na hora você pode confundir um pouco, pô, mas a origem é B ou C e tal. Você pode confundir um pouco, então faça esse desenho aqui e tenta chutar um deles.
Tá certo? Tenta trocar algum deles. Se eu tivesse puxado o oposto de U menos U, seria V menos U, mas a seta estaria para baixo. Seria de B para C, que é de C para B. O que acontece, gente? Vamos olhar uma primeira coisa aqui, olhando para a lei dos cossenos. Olhando para a lei dos cossenos, que a gente acabou de falar, vou chamar aqui de 1. Quem é esse cara aqui, ó? Isso aqui, U, na verdade, ficou como papel de C, né? Deveria ser B, mas tudo bem. V ficou com o papel de B, a norma, né? Na verdade, a norma de U é C, a norma de V é B, e a norma de U menos V é A. Então, da lei dos cossenos, o que a gente tem? A, que é a norma de U menos V, certo? Isso ao quadrado é igual a norma de B, não, no caso B, que é a norma de V ao quadrado, mais a norma de U, que vale C, na verdade, ao quadrado. Tá certo? Note que tem os quadrados na fórmula, né? Menos 2 vezes norma de V, norma de U, cosseno θ. Tá certo? O que acontece agora? Então, a gente tem essa primeira relação aqui. A segunda relação a gente viu na videoaula passada, que é o seguinte. Eu não sei se você vai lembrar, mas na videoaula passada, isso aqui é uma coisa, né? E na videoaula passada a gente viu isso aqui, que a norma de U, não, U vezes U, né? Era a norma de U ao quadrado. Então eu posso olhar isso aqui como ele vezes ele mesmo, olhando essa norma dessa forma, e aí eu desenvolvendo eu vou ter isso aqui, norma de U ao quadrado, menos 2U vezes V mais V, mais a norma de V ao quadrado. Certo? É só fazer isso aqui, ó, gente. Se você não enxergou, você faz isso aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho, não vou desenvolver não, vai ser U menos V vezes U menos V. Porque essa diferença de vetores é um vetor. Então isso aqui seria o meu U, isso aqui seria meu outro U, então eles dois dá isso aqui. Você desenvolve, você chega aqui. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois caras, ó. Igualando esse cara com esse, certo? Vou fazer isso aqui nesse lado de cá. O que a gente tem? Igualando, né? 1 a 2, temos. Por que igualando? Porque eles são iguais mesmo. Ó. Norma de V ao quadrado mais norma de U ao quadrado menos 2, norma de U, norma de V, cosseno θ, e aqui vai ser o quê? Norma de U ao quadrado menos 2U vezes V mais norma de V ao quadrado. Então, igualando essas duas coisas, só para copiar aqui, vai ser o quê? Norma de U ao quadrado mais menos 2UV mais norma de V ao quadrado. Tá certo? Então aí eu posso cortar esse cara com esse cara com esse, fica só essa relação aqui. Então eu tenho 2 norma de U, norma de V, cosseno θ, igual a 2U escalar V. Aí agora, opa, negativo, né? Então eu posso passar, isolar o cosseno. Então eu vou ter que cosseno de θ vai ser menos 2 vezes U escalar V sobre menos 2 norma de U, norma de V. Menos 2 eu simplifico, ou seja, o cosseno de θ vai ser U vezes V sobre norma de U, norma de V. Onde esse θ ele varia entre 0 e 180 graus. Tá certo? Então aqui está a fórmula para calcular o cosseno do ângulo. Claro que a gente não vai calcular assim, a gente vai calcular com uma função inversa.
O θ, na verdade, se você tiver uma calculadora científica, ele vai ser o arquicosseno desse valor aqui. Função inversa. Se você tiver dúvida sobre isso, numa videoaula você pede para eu fazer. Falar um pouquinho da calculadora. Então vamos fazer um exercício? Né? Fazer um exercício para a gente calcular um ângulo entre dois vetores aqui. Aí você tenta imaginar sempre assim. Se você fosse resolver essa questão sem esta fórmula, veja o trabalho que você vai ter. É bem complicado. Tá certo? Então, ó. Exemplo. Determine o ângulo entre os vetores U igual a 1, 1, 4 e V igual a menos 1, 2, 2. Tá certo? Então, basta só calcular esses pedaços aqui. U vezes V, norma de U, norma de V, e jogar na fórmula. Então vamos lá. U vezes V é quem? 1, 1, 4 vezes, né, escalar, né? Menos 1, 2, 2. Aí esse vezes esse vai dar menos 1, esse vezes esse vai dar 2, esse vezes esse vai dar 8. Vou fazer logo aqui direto. Menos 1 mais 2, 1 positivo, com 8, 9. Norma de U vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada das componentes de U somadas, né? O quadrado delas somadas. 1 mais 1, 2, mais 16, 18. Raiz de 18. Se precisar simplificar, a gente simplifica daqui a pouco. Norma de V. Norma de V vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Vai dar 1 mais 4, 9. Raiz de 9 dá para simplificar fácil, dá 3. Então, o cosseno de θ, se a gente fosse querer calcular só o cosseno, seria diretamente isso aqui, ó. Raiz de 18 vezes 3. Porém, raiz de 18, ele pode ser simplificado da seguinte forma. Ele é 9 sobre raiz de 9 vezes 2 vezes o 3 que está aqui fora. Só que 9 pode sair da raiz, cancelando, vai dar 3, raiz de 2, vezes o 3 que já está aqui. Então eu posso cortar, ó, 3 vezes 3 dá 9, corta com 9, então dá 1 sobre raiz de 2. Então, como você dá 1 sobre raiz de 2? Se você não está conseguindo ver ainda, você pode racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Aí fica fácil. Θ é 45 graus, ou seja, θ vai ser o arquicosseno de raiz de 2 sobre 2, que vai ser 45 graus. Certo? Esse aqui é um dos ângulos notáveis. A gente não precisa de calculadora, mas de modo geral, você vai precisar de uma calculadora. Aí existe a função cosseno a menos 1. É só você bater no raiz de 2 sobre 2 que ele vai lhe dar 45 graus. Um exercíciozinho interessante que a gente tem também, é facinho. Vou colocar mais um aqui só para a gente focar mais, pegar mais essas formas. Né? Seguinte. Sabendo que norma de U igual a 1, norma de V igual a 3, se eu não me engano, acho que é isso. Vou só ver aqui para não fazer coisa errada. E que 120 graus é o ângulo entre U e V, calcule 2 pontos. Letra A, U vezes V, e letra B, norma de U menos V. Então, ó, a gente sabe, né? No item A, a gente tem uma formulazinha. A gente acabou de usar ela ali e tal. Estava anotado aqui que é o quê? Cosseno de θ é U vezes V sobre norma de U, norma de V. Ou seja, daqui a gente tira rapidamente que U vezes V é quem? É norma de U
norma de V vezes o cosseno de θ. Só que U vezes V é quem? Norma de U, 1. Norma de V, 3. Cosseno de 120 graus. Eu não sei se você vai se lembrar como é que se calcula o cosseno, mas é aqui. Você joga lá para o plano cartesiano. 120 graus ele está mais ou menos aqui. Então o cosseno vai ser esse tamanho aqui. Só que 120 falta quanto para 180? Falta 60 graus. Então, o cosseno de 120 graus vai ser... como o cosseno está para cá, ele está negativo. Ele mede-se no eixo x. Ele vai ser menos o cosseno de 60. E vai ser menos 1 sobre 2. Se você não está lembrando, tem uma tabelinha que lhe ajudará a lembrar. Tem uma musiquinha meio besta para você decorar, que é assim. Escreve aqui 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno, tangente. Aí você faz assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. E raiz onde não tem 1. A raiz não precisa, né? Pronto. Aí a tangente vai ser dividir esse por esse. Dividindo por esse vai dar raiz de 3 sobre 3, que é o seno sobre o cosseno. Esse por esse dá 1. E esse por esse vai dar só raiz de 3. Então, o cosseno de 60 graus é esse cara aqui, ó, meio. Só que ele é negativo porque ele está no segundo quadrante. Então, fazendo esta conta aqui, transferindo para cá, U vezes V vai ser 1 vezes 3 vezes menos 1 sobre 2. E vai dar menos 3 sobre 2, tá certo? Pronto. Agora, o item B. Então, vamos, né, só para a gente revisar o que foi feito. Coloquei aqui o V, né, que é a forma normal, padrão que a gente tem. Então, o produto de U por V, que é o que eu quero, vai ser o cosseno vezes o produto dos módulos. O primeiro módulo, ele vale 1, né? O segundo módulo vale 3, e o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60, que é menos meio. Então, 1 vezes 3 vezes menos meio, menos 3 sobre 2. Tá certo? Tá. A gente responde aqui. Certo? Copia. Então, vou apagar aqui que eu vou precisar de espaço para resolver o item B. Certo? Vocês podem pausar o vídeo aí. Voltar um pouquinho. Esse aqui a gente pode fazer o seguinte, ao invés de usar a forma dos cossenos, a gente pode pensar o seguinte, se eu elevasse isso aqui ao quadrado, eu sei que isso aqui seria norma de U ao quadrado menos 2U vezes V mais norma de V ao quadrado. Basicamente, claro que eu quero esse cara. Então esse cara aqui vai ser a raiz quadrada. Aqui é o item B, né? Desculpe. Então, ele vai ser a raiz quadrada desse lado de cá. A dificuldade dessa questão do item B é que se você não tiver feito o item A, você vai ter um trabalhinho que é calcular ele separadamente usando o raciocínio que a gente usou. Mas como a gente já calculou ele, ó, olha como é que fica fácil. Vai ser norma de U é 1, só que está ao quadrado, menos 2 vezes. Aqui a gente deu o quê? Menos 1 sobre... Menos 3 sobre 2, na verdade, desculpe. Né? A gente calculou lá no item B. É a norma de V ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, ó, menos com menos dá mais, vai cortar esse 2 com esse. Então vai dar isso aqui, ó, raiz de 1 mais 3 mais 9. Então vai dar raiz de 13. Tá certo? Então, tá aí o
cálculo dessa questão. A grande dificuldade do item B, ressalto, é este cara aqui, ó. Se você não calcular ele lá, né, não teve o item A, já veio direto para o item B, aí você vai ter que parar, abrir uma questão à parte para calculá-lo, para depois então jogar nesta fórmula aqui. Então, tá aí, aqui é a relação que a gente já conhece, aqui eu passei o quadrado do lado de cá, porque eu só quero esse termo, e aí o resto no desenho. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.